O futuro de um rapper ganhador do Grammy está ligado ao veredito de seu caso de assassinato por encomenda. Antes do caso ir ao júri, sua advogada alerta que seus direitos foram violados por uma ferramenta inteligente. Este é o Inside the Crime, do Law and Crime. E Crime. Eu sou Elizabeth Milner. Promotores federais afirmam que Lil Durk liderou um plano sinistro que resultou em assassinato quando deveria se preparar para a luta de sua vida. Os advogados de defesa afirmam que ele ficou isolado nos últimos 4 meses e que os funcionários da prisão dão explicações conflitantes sobre o motivo. 17 de outubro de 2024, sul da Flórida, próximo ao Aeroporto Internacional de Miami. Quando, de repente, agentes federais invadiram o local para prender o rapper Dirk Banks, mais conhecido por seus fãs como Lil Durk, agentes federais se preocuparam ao ver várias passagens reservadas em nome dele para Dubai, Suíça e Itália. Suspeitaram de fuga, mas ele não embarcou. Quando saiu a notícia de sua prisão, foi um choque. O rosto dele e sua foto de ficha policial estavam em todos os lugares. As manchetes diziam que um rapper vencedor do Grammy estava sendo acusado de ser o mentor e orquestrador de um plano de assassinato por encomenda para eliminar um rival. Há tantas camadas nesse caso que alguns já conhecem, mas para arranhar a superfície desse caso, aqui vai um breve contexto. Em 2020, o melhor amigo e colaborador de Durk, King Von, foi morto a tiros do lado de fora de uma boate em Atlanta, Geórgia. Naquela noite, King Von e o rapper Quando Rondo se envolveram em uma briga. Quando não foi acusado de matar King Von, mas seu amigo foi acusado de atirar e uma das balas matou King Von. Segundo a promotoria, Lil Durk buscava vingança contra Quando Rondo. Em agosto de 2022, o plano já estava em andamento. Associados de Durk souberam que Quando estava em um hotel em Los Angeles. Voaram de Chicago a San Diego e dirigiram até Los Angeles com dinheiro que Durk teria fornecido. Promotores federais afirmaram que Durk deu uma instrução específica. Não reservem voos em meu nome. Os assassinos ganharam quartos, toucas ninja, carros de luxo e armas. Os homens, exceto Durk, acompanharam Quando e seu primo até um posto de gasolina em Los Angeles, onde, segundo promotores, houve disparos. Embora não tenham matado o alvo, mataram o primo dele. Depois, os suspeitos foram ao In and Out discutir o pagamento antes de voltar para Chicago. Durk, por meio de seu advogado, negou que fosse esse mentor do crime que mandou matar Quando até 14 de novembro de 2024. Ele se declarou inocente das acusações federais, que incluem conspiração e uso de meios interestaduais para cometer assassinato por encomenda resultando em morte. Usando, portando e disparando armas de fogo, inclusive uma metralhadora, além de posse dessas armas para promover um crime violento. Embora Durk não tenha sido acusado de atirar, ainda pode pegar muitos anos de prisão se for condenado. Embora os promotores federais tenham retirado a pena de morte da mesa, Durk e seus corréus podem enfrentar uma sentença máxima legal de prisão perpétua, novamente, somente se forem condenados. O caso estava inicialmente marcado para julgamento em janeiro do ano passado. Depois foi adiado, adiado e adiado novamente. No entanto, enquanto estou gravando, esse julgamento está no calendário para começar em abril. Os advogados de Durk protocolaram várias petições desde sua prisão. Pediram rejeição da acusação por uso de provas falsas ou enganosas ao grande júri, mas o pedido foi negado. A defesa pediu a reconsideração da detenção dele, mas foi negado. Depois, solicitou uma audiência de atualização, já que Lil Durk está há 4 meses e meio na solitária. Segundo a advogada Christy O'Connor, desde 29 de agosto de 2025, o Sr. Banks está na solitária da unidade segregada do Centro de Detenção Metropolitana. O Sr. Banks fica 23 horas por dia em uma cela minúscula, com só uma cama, vaso sanitário e pia. Ele não tem acesso à cantina, tem direito a apenas uma ligação telefônica por mês e não recebe visitas sociais presenciais. A causa original de sua punição foi uma alegação de que ele estava em posse de um Apple Watch não autorizado. Desde 29 de agosto de 2025, o Sr. Banks não recebeu o processo legal exigido ao ser acusado de infração como detento. A defesa do Sr. Banks recebeu explicações contraditórias sobre sua longa detenção na solitária sem o devido processo. Em outubro, uma advogada do Metropolitan Detention Center afirmou que o status de notoriedade ou celebridade do Sr. Banks não motivou sua detenção na solitária. Em 22 de dezembro, o diretor informou que a presença do Sr. Banks na população geral ameaça a segurança e o funcionamento da instituição. Devido à natureza de alto perfil do caso criminal pendente do Sr. Banks e à possível violação do programa disciplinar do Bureau of Prisons, isso apesar da presença do Sr. Banks por 11 meses na população geral antes de 29 de agosto sem qualquer incidente causado por seu status de celebridade ou pela natureza de alto perfil do seu caso. O documento continua dizendo: em resposta às nossas perguntas, o governo nos forneceu uma explicação internamente inconsistente para a detenção prolongada do Sr. Banks na solitária.
O governo afirma que a permanência do Sr. Banks na solitária não depende da investigação do FBI ou da acusação do USO sobre o Apple Watch. Ao mesmo tempo, diz que o Bureau of Prisons aguarda nossa decisão para iniciar procedimentos disciplinares ligados aos Apple Watches. Ambas as afirmações não podem ser verdadeiras ao mesmo tempo. Ou o processo ao qual o Sr. Banks tem direito foi atrasado e sua permanência prolongada devido à investigação em andamento do governo, ou não foi. A advogada de Dirk citou um artigo da Associação Americana de Saúde Pública intitulado O Sofrimento Psicológico no Confinamento Solitário, Sintomas, Gravidade e Prevalência. Nos Estados Unidos, o estudo científico revela os efeitos psicológicos nos detentos após ficarem na solitária. Sintomas, incluindo sintomas clinicamente significativos de depressão, ansiedade ou culpa. Altas taxas de doenças mentais graves, autolesão, isolamento social, perda de identidade e hipersensibilidade sensorial. Então, citando esses exemplos, a defesa de Dirk está preocupada com ele estar em confinamento solitário porque quanto mais tempo ele ficar lá, isso pode violar a 8ª emenda dele, sabe? Aquela que proíbe punições cruéis e incomuns. A audiência sobre o tema será em 7 de janeiro. A advogada criminalista Safa Robinson Ferreira participa agora do Inside the Crime. 4 meses e meio é muito tempo em confinamento solitário. O que acha das alegações dos advogados de Lil Durk? Os advogados dele, o que eles estão alegando é basicamente que ele está lá dentro há um tempo significativo. E, infelizmente, como resultado disso, há uma capacidade reduzida em relação à saúde mental dele e coisas desse tipo. Porque nós sabemos, tradicionalmente falando, quanto mais uma pessoa é isolada, especialmente em confinamento solitário, isso pode ter um impacto significativo na saúde mental dela. Isso pode causar depressão, ansiedade e outros problemas. Acho que a equipe dele está certa ao destacar isso e informar o tribunal. A razão para eles levarem isso à atenção do tribunal, eu acredito, é alguma discrepância com o que a prisão, ou acho que é o Metropolitan Detention Center comunicou, que seria ou como resultado de uma violação com o Apple Watch, ou pelo status dele como celebridade dentro da instituição. E os advogados dele receberam as 2 explicações sobre o motivo dele estar em solitária por tanto tempo, e não está muito claro por quanto tempo ele deve ficar lá. E se os procedimentos administrativos necessários já ocorreram para que ele seja finalmente liberado desse status. Você acha que isso é punição pelo status de celebridade dele ou acredita mesmo nisso? Pode ser que o Apple Watch o levou para a solitária. Acho que se fosse só sobre o Apple Watch, isso já poderia tê-lo levado para a solitária, sendo visto como contrabando. Mas no final das contas, quanto tempo esperam que ele fique lá? Às vezes vemos 30 dias, sabe? Às vezes, as instituições prisionais usam outros mecanismos para tentar mitigar ou assumir alguma culpa e responsabilidade. Quando uma pessoa viola o código de conduta deles e coisas desse tipo. Então, eu acho que 4 meses, se for por causa de um Apple Watch, é absolutamente extremo. Eu acho que o outro lado disso é que ele é uma celebridade. E não só isso, mas ele é uma pessoa única. No sentido de que ele supostamente tem ligação com gangues ou dizem que ele tem envolvimento com gangues. Quando você vê pessoas ou clientes assim em instituições, eles costumam ser mais seletivos com onde os colocam e às vezes precisam mantê-los afastados dos outros. Então não está claro o motivo real disso, mas sabemos que os advogados dele destacaram as coisas que pelo menos foram informadas a eles. E agora esse é o fator de responsabilidade para o Departamento de Prisões, ou para o Metropolitan Detention Center realmente dizer e explicar o porquê. Sr. Dirk ou Lil Dirk foi mantido por tanto tempo. E estamos sabendo que o julgamento de Dirk está previsto para começar em abril. Sempre existe a possibilidade de ser adiado novamente, mas vamos ver. Mas está previsto para começar em abril. Como um cliente pode se preparar para um julgamento estando tanto tempo na solitária? A advogada de defesa dele também está mencionando, como você disse na nossa primeira pergunta, o quanto isso causa danos psicológicos. Isso pode ocorrer com detentos em confinamento solitário por longos períodos. É extremamente difícil. E geralmente, sabe, como advogadas de defesa, nós sempre gostamos e amamos quando podemos preparar nossos casos com nossas clientes fora da custódia. Quando elas vêm aos nossos escritórios e assistimos às gravações juntas, conversando com nossas investigadoras, isso facilita muito nossa defesa do caso. Pode ser um pouco difícil, né, logisticamente, levar certas coisas para dentro da unidade. As prisões têm regras sobre o que pode entrar ou sair.
Por exemplo, às vezes posso levar um computador, mas há restrições sobre o que deixar, copiar ou imprimir. Isso só torna tudo mais tedioso e um pouco mais difícil de tratar essas questões com o nosso cliente, diferente de como seria se eles tivessem liberdade. E certamente com ele. Estar na solitária adiciona uma camada extra, pois precisamos lidar tanto com essa situação única quanto com seus efeitos mentais. E o que também sabemos, e isso é muito claro, é que a pessoa precisa ter a capacidade de participar de sua defesa e precisa estar mentalmente apta para isso. Se houver capacidade ou competência reduzida, talvez precisemos explorar isso depois. E então, na verdade, ele não está realmente lutando por sua vida neste momento, porque está enfrentando o que pode ser uma sentença máxima prevista em lei de prisão perpétua, mesmo que ele não seja acusado de puxar o gatilho. Vamos falar mais sobre isso em seguida. Enquanto a defesa se prepara para o julgamento, há várias provas a serem analisadas e revisadas. Os federais vêm construindo esse caso há anos, então tenho certeza de que vai levar um tempo para analisar todas as ligações, mensagens de texto e vídeos. Se isso estiver entre as provas, mas o que você acha de uma quantidade esmagadora de evidências espalhadas entre vários réus, e não só o Lil Durk, quão difícil é para uma advogada criminal? Às vezes pode ser difícil, mas eu acho, e essa é sempre a abordagem que eu adoto. Meu trabalho é representar minha cliente, por isso gosto de criar uma linha do tempo e separar informações específicas e aplicáveis a ela. Primeiro, devemos analisar os fatos e depois posicionar cada pessoa envolvida adequadamente. Quem se espera que seja uma testemunha, quem pode acabar testemunhando contra a cliente, coisas desse tipo, e o que podemos esperar desse depoimento. Precisamos analisar tudo isso. Também contratamos nossos próprios investigadores para trabalharem conosco. O governo sempre apresentará o que acredita ser prova suficiente para seu caso, além de qualquer dúvida razoável. Também é nossa obrigação investigar e reunir provas para nosso cliente e vamos fazer isso. Então pode ser muita coisa, pode ser muito monótono, tedioso e volumoso quando se trata de lidar com essas questões de descoberta de provas. Mas não é nada que um bom grupo de advogados não possa lidar, não é nada que um excelente grupo de advogados de defesa não possa realizar, na esperança também de conseguir um veredito de inocente no julgamento. Falando sobre esse caso, sei que alguns têm opiniões sobre o suposto envolvimento de Dirk. Os promotores dizem que ele não é acusado de atirar, mas de ser o mentor. Mas na sua opinião, Safa, você acha que um júri realmente vai enxergar dessa forma? Vai depender do que for apresentado como prova, e conforme isso for surgindo, então, mesmo que possa haver uma tonelada de evidências e que elas sejam volumosas, o ponto principal aqui é que essas provas precisam ser apresentadas de forma adequada no julgamento. Só porque existe algo que é uma prova, por exemplo, que aparece na fase de descoberta, não significa que isso será aceito no julgamento. É necessário estabelecer uma base adequada com as testemunhas certas. No fim das contas, a vida acontece, as coisas acontecem às vezes. As testemunhas podem não estar disponíveis quando chega a hora do julgamento, e muitas vezes usamos essas situações a nosso favor, se esse for o caso. Então, em relação a conseguir realizar e concluir todas essas coisas, há muito envolvido nisso. Tenho certeza de que a equipe do Sr. Dirk estará bem preparada para lidar com isso. And prosecutors say that they have multiple witnesses already prepared. Testemunhar. E tenho certeza de que as testemunhas mais importantes que eles provavelmente vão chamar são os analistas que analisam as mensagens, as ligações, etc. Mas para aqueles que supostamente estão envolvidos nesse esquema, você vê algum deles subindo ao banco das testemunhas? Ou talvez se voltando uns contra os outros, possivelmente até contra o Lil Durk? Isso é sempre uma possibilidade e é algo para o qual sempre nos preparamos, nos preparando para o pior, sabe? Tudo isso. Existem vários corréus nesse caso, o que sempre nos preocupa. O governo está tentando fazer acordos com certas pessoas e conseguir a cooperação delas na véspera do julgamento, ou enquanto o caso se prepara para ir a julgamento. Então, isso não seria surpreendente. Tenho certeza de que essas conversas provavelmente já aconteceram entre a promotoria e alguns dos advogados de defesa. Se os clientes quiserem cooperar como advogadas, devemos discutir isso com eles. Se isso acontecer, mesmo que não seja uma boa ideia e eles não queiram, acho que pelo caso e sua natureza, posso imaginar os próprios corréus testemunhando. Acho que não, mas veremos, depende deles. Vai ser interessante, pois as apostas são altíssimas. Neste caso, os promotores já solicitaram antes um júri anônimo. Você acha que isso é necessário em um caso como este? Os promotores também já disseram anteriormente que os apoiadores de Dirk já fizeram ameaças ao juiz e à promotoria.
Não acho necessário, mas entendo por que ocorre, principalmente quando há elementos como assassinato, acusações ou manipulação de testemunhas. É um caso de alto risco, como você disse, onde ele pode passar o resto da vida na prisão. Às vezes as pessoas estão dispostas a ir além, seja ele por causa da sua fama, seus apoiadores ou outras pessoas envolvidas. Então, por excesso de cautela, eu entendo por que eles optariam por ter um júri anônimo. Não acho totalmente necessário, mas entendo por que eles consideram isso. E sabe, SAFO há muitos momentos. Já vimos acusações, vimos o que está escrito no papel e então, quando chegamos ao julgamento, parece um caso completamente diferente. Não parece tão forte quanto o que foi apresentado na acusação, mas você acha que as provas da promotoria são fortes o suficiente para condenar, pelo que sabemos até agora? Eu não tenho tanta certeza. E o motivo pelo qual eu digo isso é porque parece que, nesse caso, não há uma prova direta, não há uma prova definitiva, mas parece ser mais circunstancial. Será montado com análises e avaliações. Quem vai conferir, sabe, se existem transferências bancárias, compra de passagens aéreas, entre outros? São mais técnicas por natureza e mostram que tudo foi feito sob direção do Lil Durk. Mas, novamente, se o governo conseguir reunir testemunhas adequadas e organizar tudo de forma compreensível para o júri, mesmo o suficiente para condenar, uma acusação é só um papel, não é condenação. O governo ainda precisa provar todos os elementos desses crimes, além de qualquer dúvida razoável. Vai ser interessante ver de novo, pois o julgamento começa em breve. Estou curiosa. Você acha que será difícil selecionar um júri nesse caso? Durk é um rapper muito conhecido. Obviamente, pode ser difícil selecionar um júri nesse caso se fosse acontecer em Chicago, mas como é um caso federal, está acontecendo em Los Angeles. Você acha que vai ser difícil selecionar um júri? Eu acho que ainda vai ser difícil selecionar um júri para esse caso por causa do tempo que esse julgamento pode levar. Isso sempre é um fator. As pessoas não gostam de fazer parte de júris, e as que gostam de participar de júris, geralmente tentamos dispensá-las. Além disso, há pessoas que podem ter informações sobre o caso, o que pode gerar parcialidade. Podem pensar que o Sr. Durk é rapper ligado a gangues e temer participar do júri. Sabe, há outros fatores e perguntas que surgirão no processo de seleção, permitindo que advogados e o juiz filtrem os jurados. Acho que vai demorar para conseguir um júri nesse caso, talvez menos que no julgamento do Diddy, mas ainda deve levar um tempo. Sim, e vai ser interessante. Infelizmente, eu gostaria que pudéssemos ter câmeras naquela sala de audiência, mas, novamente, é um caso federal. Infelizmente, câmeras não são permitidas. Eu adoraria ser uma mosquinha naquela parede ou repórter naquela audiência só para ver a ação. SAFA Robinson, muito obrigado por estar aqui hoje. Agradeço o seu tempo. Obrigada, Elizabeth Online Records. Até agora, Durk Banks continua preso no Centro de Detenção Metropolitana de Los Angeles, segundo relatos. Seu julgamento federal está previsto para abril. Obrigada por acompanhar este episódio de Inside the Crime. Eu sou Elizabeth Milner.